Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro Dos Médiuns, de Allan Kardec. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui na companhia dela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Então nós vamos dando sequência ao nosso estudo aqui, lembrando que nós estamos no capítulo 8, que trata do laboratório do mundo invisível. E o tópico que nós estamos agora é a modificação das propriedades da matéria. O item é o 128, só para vocês que estão com o livro aí. Item 128 e a pergunta a número 11. Né? Então vamos dando sequência aqui. Kardec pergunta ao Espírito São Luís: suponhamos então que o Espírito quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa a ingerisse, ficaria envenenada? Olha que pergunta interessantíssima, né? Porque os Espíritos estão falando aqui desse poder que eles têm sobre a matéria. Aí Kardec questiona: se quiser fazer uma substância venenosa, se a pessoa ingerisse, ficaria envenenada? Resposta de São Luís: embora fosse capaz de fazê-la, o espírito não o faria, porque isso não lhe é permitido. Paulo Renato. Então, imagina se os espíritos que são ainda devotados ao mal pudessem fazer tudo o que quisessem, estaremos perdidos, Paulo Renato. Com certeza. O Kardec fez uma pergunta mais ou menos nesse teor no Livro dos Espíritos, questão 32, quando ele fala: de acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma matéria de uma única substância primitiva? Resposta: sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-la. Então a gente volta àquilo que falamos em programas anteriores sobre as propriedades da matéria, questões a partir da questão 29 de O Livro dos Espíritos. Então Kardec aqui novamente no Livro dos Médiuns retoma a questão, né, levanta a questão com os espíritos, e eles dizem que podem muito bem os espíritos fazer, se o desejar e for permitido, fazer uma substância venenosa. Quer dizer, a técnica é possível. E aí, Maria de Fátima Miranda? A misericórdia divina, né? Do contrário, estaríamos expostos pela nossa própria maldade, vítimas de nós mesmos. Agora, uma coisa é fato: o espírito que se propuser a isso já estará se contaminando a si mesmo. A mente pode falar, Paulo Renato. Não, e se isso fosse tornar comum, né, na vivência, nessa relação com o mundo espiritual, realmente nós estaríamos numa situação de desvantagem imensa, porque eles estão invisíveis. Sim. Podemos fechar as nossas portas a alguém que nós não simpatizamos ou não confiamos, porque temos a certeza que a pessoa vai nos causar dano físico e moral. Mas como fechar as portas, nós, dentro das nossas imperfeições, como fechar as portas a espíritos maldosos, maliciosos, que desejam fielmente praticar o mal? Então ficaria difícil para nós. Aí alguém poderia dizer: não, mas temos a proteção espiritual. Sim, mas Jesus fala do buscar e acharei, né? Do bater e abrir. Quer dizer, mostrando que nós temos que ter iniciativa, tanto para o bem, quanto para a realização do bem, quanto para evitar o mal. E muitas vezes nós não estamos muito interessados em evitar o mal. Por incrível que pareça, nós até os atraímos de boa vontade. Então, uma vez estabelecido a ligação por afinidade, tendências e inclinações com os espíritos endurecidos, nós estaríamos realmente subordinados à sua
vontade maléfica, e não seria justo. E aí a questão 551 de O Livro dos Espíritos também repete essa mesma questão, né? Kardec tinha questionado se pode um homem mau, com o auxílio de um espírito mau, que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo. E aí a resposta dos espíritos superiores foi: não, Deus não o permitiria. Aí vocês imaginam, né? Tem gente que fala assim, fulano fez um trabalho de magia contra mim. Vocês imaginem se todo trabalho de magia pudesse matar ou prejudicar a outra pessoa a qual é objeto. A pessoa estaria perdida, nós estaríamos perdidos, né? Então, assim, não é assim que a coisa funciona. Porém, como o Paulo Renato falou, e a Miranda já lembrou isso em outras ocasiões, se nós entramos, Miranda, numa sintonia, né? Então, assim, eu faço um trabalho de magia contra a Miranda. Mas a Miranda é uma pessoa invigilante, que faz mal aos outros, que carrega ódio no coração. Aí você corre algum risco. Eu só vou estar concretizando um intento contra ela que ela já carrega consigo, pelas próprias escolhas e ações. Né? Um dos sonhos dos espíritos mais comprometidos com a treva é dirigir os departamentos de reencarnação. Porque a intenção deles é usar isso para fazer a coisa errada, mas não tem permissão. E aí, Paulo Renato, está desesperado procurando o que aí, Paulo Renato, no seu livro? Pactos. Você quer fazer um pacto, Paulo Renato? Não, pergunta de Kardec. Acho que dê a questão. Então, tá aqui. Achou? Achei. Deixa eu ver aqui. Quando ele fala sobre pactos e maldições. Então, ele vai falar sobre pactos aqui, ó. Vamos pegar aqui. Isso. É a questão de número 549. 549. É justamente a referência que a gente pretende dar. E aí? Né? Kardec perguntou: algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? E a resposta fala, Kardec, os espíritos respondem: não há pactos. Há, porém, naturezas mais que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como hás de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar esta intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. É o que você estava falando aí, né? Questão do pacto, dos acordos que se estabelecem. E Jesus diz no Evangelho, Paulo Renato e Miranda, que somente lobos caem em armadilhas para lobos. Então que a gente reflita. Se um trabalho de magia está nos alcançando, alguma porta de invigilância moral está aberta. Essa pergunta e resposta 549 mostra muito bem isso, né? Se desejas o mal, teremos sempre alguém nos apoiando no mal. Se desejamos o bem, teremos sempre alguém nos apoiando no bem. É a lei da sintonia, né? Porque, olha, André Luiz, ele vem nos auxiliar quando ele esclarece que o nosso pensamento tem cor, tem cheiro, tem forma, tem peso. O que nós pensamos, nós projetamos. Né? E como no universo tudo é sintonia e vibração, aqueles que têm um radar próximo vão captar e vão até nós. Já sabe exatamente onde vão atuar porque percebem a nossa propensão. Vamos nós, então? Aqui, dando continuidade agora à questão de número 12. Pergunta a Kardec: poderá fazer uma substância salutar que sirva para curar uma enfermidade? E já se terá apresentado algum caso destes? Resposta de São Luís: sim, muitas vezes. E aí, realmente, nesse caso, é evidente que uma coisa é o veneno, que é para matar alguém. Aqui é uma substância salutar. E muitas vezes isso acontece, os espíritos colocam ali, naquela aguinha que a gente coloca, faz a prece, né? Eles vão lá e colocam o remedinho para nos auxiliar nas nossas enfermidades físicas e perispirituais também. Essa verdade é cultivada por todas as religiões. Sim. Né? As religiões, especialmente cristãs, elas
os seus adeptos têm o hábito e a convicção de que se colocar uma água ali na hora da prece, das suas orações, Deus vai abençoar aquela água. Então isso não é visão exclusiva da doutrina espírita, né? Ela permeia todas as religiões. Eu lembro de alguém dando depoimento certa vez que estive presente em um culto junto ao Chico, e a jarra de água ficou com aparência leitosa e um paladar muito adocicado. Justamente. Uma vez aconteceu numa instituição espírita um fato semelhante, né? A pessoa observou que a água da companheira, que a companheira pegou, ficou diferente, né? Ela estava cheia de bolhas, né? E as outras águas não estavam. Então ela quis trocar dela pela da menina. Claro que isso foi recomendado que não fizesse, porque os espíritos colocaram o remédio específico, né? Interessante. Mas é muito interessante. A gente tem um olho grande, às vezes até no remédio que os espíritos colocam para a dor do outro, que não tem nada a ver com a nossa. Não é? Então mostra muito bem isso, que quando os espíritos entendem, colocam o remédio necessário que há de curar ou de aliviar. Você que contou, Miranda, não sei se foi a irmã Sheila que tinha fluidificado que o copo com água chegou a borbulhar e aí a pessoa tomou a água e a febre passou. Alguém contou essa história? Não lembro se foi você. Existem vários casos assim, né? Eu sei que a Sheila, alguém largou 3 horas da manhã, uma senhora, foi o Julinho que narra essa história. Ele largou na instituição dele, lá em Vila Velha. E ele percebeu tocar a campainha. Quando ele foi abrir, já viu o carro se afastando. E a senhorinha lá encurvadinha, uma mulher negra, ela estava com câncer aberto na mama. E aí, toda encolhidinha, ele perguntou o que ela tinha, ela colocou a mão aqui, falou que não estava bem. Ele acolheu, não é? De manhã, ele viu com o pessoal para já encaminhá-la a um mastologista, tal, direitinho. Mas naquele dia seguinte, ela foi na madrugada, durante o dia, ele teria reunião mediúnica e a Sheila estaria presente. Ele levou um vidrinho para a reunião, para mentalizar, falou, dona Júlia, a senhora fica aqui. E o espaço que Julinho ficava compreendia uma caminha de solteiro muito estreita que ficava debaixo da escada que levava para o andar de cima. Deixou ela ali e falou, ela não tem um horário para voltar, mas ela fica tranquila. E foi para a reunião. Quando terminou a reunião, madrugada que ele voltou, ela estava acordada, tranquila. Mas a senhora estava acordada ainda? Estou. Teve uma amiga sua muito bonita que ficou aqui conversando comigo. Aí ela foi descrevendo Sheila. Só que ela falava diferente. E eu sei que o Julinho pegou o remedinho, deu para ela, levaram no mastologista, ele falou, olha, essa senhora não tem 1 mês de vida. Mas tomou o remédio que foi magnetizado lá na água, na reunião. Ela viveu 8 anos como recepcionista na instituição. Já encurvadinha toda. O médico acertou, né? Ela não tinha 1 mês de vida. Pois é, muito mais. Teve 8 anos. Um barato. Isso aí. Vamos nós aqui. Questão de número 13. Então poderia também fazer uma substância alimentar? Então você vê, na questão 11 era um veneno. Eles confirmaram que poderia, mas não seria permitido. Na 12, Kardec pergunta se poderia fazer uma substância salutar. E São Luís diz que sim, muitas vezes. E agora ele vai perguntar o seguinte, os espíritos podem, né? Então poderiam fazer também uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Olha que pergunta interessante. É interessante que a gente, se reporta a própria vida de Jesus, na multiplicação dos pães e dos peixes. É verdade. Gente, é mesmo. Então vamos lá, resposta. Ficaria sim, mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Tão fácil. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabeis que o ar contém vapores d'água? Se os condensardes, eles voltarão ao estado normal. Privai do calor essas moléculas impalpáveis e invisíveis e elas se tornarão um corpo sólido e bem sólido. E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais surpreendentes.
é que os espíritos dispõem de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Boa. E aí, Paulo Renato? Não, é interessante isso, sempre muito interessante, né? Porque eles dizem, aqui com a resposta, que todos os elementos para o nosso bem-estar se encontram na natureza visível ou invisível, né? Os nossos índios, especialmente, né? Ou os nossos pais, pais nem tanto, mas avós, bisavós, né? Retiravam determinados elementos da natureza para se transformar em remédio, né? Os índios também fazem isso, né? Então, aquilo que a gente vê tem mais coisas do que nós podemos perceber. Muitos passam por determinadas plantas e não conseguem ver nela um elemento curativo, né? Um elemento que cura, que alivia. É isso mais ou menos o que ele está falando aqui para nós, que existem coisas que estão dentro das coisas que nós ainda não percebemos. Sim. Quer dizer, esses recursos para o medicamento de nossas almas, eles se encontram em toda a natureza. O problema não, a nossa dificuldade de momento é enxergar aquilo que a natureza tem a nos oferecer. Porque da natureza nós só vemos as plantas, os rios, os trovões, os relâmpagos. Mas a natureza, em essência, não é isso ou não é só isso. Né? A maioria, grande massa dos elementos que constituem a natureza, né, no sentido mais amplo, elas estão no momento invisíveis aos nossos olhos e imperceptíveis aos instrumentos que o homem detém nos dias de hoje. Então, o que a gente acha que é milagre, volta à questão do milagre, na verdade é a manipulação dos recursos que estão à disposição do espírito, aguardando o seu progresso. Né? Como tudo na vida, o homem chegou ao nível que chegou de progresso tecnológico, farmacêutico e tudo mais, porque ele avançou o seu próprio progresso espiritual. E o conhecimento foi multiplicado por ele mesmo, foi lhe dando habilidade para extrair da natureza os elementos de que considerava ou que considere justo e adequado ao seu bem-estar. Então, tudo que precisamos, repito, está aí à nossa disposição, aguardando que tenhamos olhos para ver, como dizia Jesus. Eu estava lembrando também, a nível espiritual, o espírito recém-desencarnado, que ele precisa desse amparo, no ambiente espiritual em que se encontra, os benfeitores têm como trabalhar uma alimentação que lembre aquilo que vai dar saciedade a ele, um caldo, né, um reconfortante. Mesmo os caldinhos que o pessoal fala, né? Nós vimos no próprio livro A Vida Continua, se eu não me engano, lá a menina falando daquele banho, né, que eles tomam, que sai dele revigorado, da sopa, do alimento líquido. Então são os benfeitores colocando ali recursos para restabelecer a saúde, pelo menos a saúde física de quem dele precisa. Então realmente nós vimos isso em todos os recantos da natureza. Nós aprenderemos a nos curarmos na medida que aprendermos a lidar com esses elementos, que são criações de Deus, na verdade. Né? Vamos aqui à observação de Kardec, né, a essa questão de número 13, quando perguntou sobre a questão do alimento. A questão da saciedade, diz Kardec, aqui é muito importante. Como uma substância pode produzir a saciedade se a sua existência e propriedades são meramente temporárias e, de certo modo, convencionais? O que acontece é que essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade que resulta da plenitude. Desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a economia e modificar um estado mórbido, também pode perfeitamente atuar sobre o estômago. Bem lógico, né? E produzir aí a impressão da saciedade. Rogamos, todavia, aos senhores farmacêuticos e donos de restaurantes que não se sintam enciumados, nem creiam que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e nunca dependem da vontade. Se não fosse assim, todos se alimentariam e se curariam a preço baratíssimo. É verdade, né? Bem lógica aqui essa questão. E no livro Gênesis está bem claro lá que nós deveríamos
com o suor do próprio rosto, buscar os elementos para a nossa vida na Terra, para manter a nossa vida na Terra. Então, claro que nós não estamos na posição evolutiva para extrair da natureza tudo aquilo que precisamos para viver. Se fosse assim, eu acredito que a humanidade estaria numa posição de absoluta preguiça, de inação, de inação. Quer dizer, a própria lei, o próprio progresso material na Terra estaria prejudicado, porque, em última instância, nós trabalhamos mais para nos mantermos, né, no corpo físico com algum grau de saúde e para termos satisfeitos algumas aspirações nossas no campo da felicidade. Então, se nós tivéssemos tudo isso, por que buscar o aperfeiçoamento? Por que buscar o progresso espiritual? Realmente o progresso espiritual não nos interessaria. Então é preciso que enfrentemos algumas dificuldades para desenvolver em nós as capacidades que jazem latentes em nossa alma, aquela capacidade que nos vai dar a condição de espírito superior, em que nessa condição de espírito superior realmente aí poderemos dispensar os caldinhos, poderemos dispensar esses recursos de que nos utilizamos para gerar, né, para criar em nós esse bem-estar que todos nós procuramos. Enquanto isso não se dá por conta própria, os benfeitores espirituais vão atuando em nosso favor, né, manipulando o fluido cósmico universal, que está em todo quanto é lugar, vão manipulando para criar para nós elementos de cura e de alívio, ou de aparente saciedade. Essa questão do alimento aqui, né, ela é muito interessante. Kardec fala da saciedade. Nós vemos aí pessoas, às vezes, que estão pelas ruas, né, passando fome, e acredito eu que em algumas situações os espíritos têm até como socorrer essas pessoas. Sim. Não só eles, né, materializando algum tipo de alimento, como foi mostrado aqui por São Luís, que isso é plenamente possível, apesar de raro, ou até num fenômeno de transporte, trazendo um alimento material mesmo de um outro local e colocando ali ao lado daquela pessoa. Então, até uma gênero, tem tanto recurso. Tem muito recurso que a espiritualidade tem. Atuando em alguém para fazer lembrar da comida. A gente falou em Kardec, né, acho que no livro A Gênese, a questão da multiplicação dos pães ali, Kardec não entendeu exatamente dessa forma, né? apesar disso ser plenamente possível, Kardec entendeu que a palavra de Jesus, ali, a vibração, a energia, alimentou aquelas pessoas de alguma maneira. Mas, de acordo com o que o próprio Kardec coloca aqui no Livro dos Médiuns e a resposta de São Luís, Jesus poderia tranquilamente fazer essa multiplicação, não propriamente do elemento material, mas dentro do elemento espiritual, materializando o pão ali para aquelas pessoas. Nesse sentido, tem uma experiência não minha, mas uma experiência de família, e é verdadeira, não é conto escutado ou lido de alguém. Que minha sogra, já desencarnada, contava uma situação que se passou com ela e as filhas, e é justamente nessa questão do transporte de alimentos, né, em que certa feita ela se beneficiou, digamos assim, com o engano de um atendente, e as crianças, os filhos dela eram muito pequenos, e ela comprou um pão, mas só tinha um pão com manteiga e um copo de café, mas era para dividir para 3, porque eles não tinham dinheiro. E o rapaz, entre aspas, aí se enganou e deu 2 pães. E ela ia levar a minha esposa ao médico, que era ela pequenininha. E ela ficou naquele come ou não come, comeu, mas muitos anos mais tarde, muitos anos mesmo, ela foi na padaria, comprou o pão, deixou em cima da mesa, no apartamento que ela morava. Só tinha a porta de entrada do apartamento, estava tudo fechado. Deixou lá, quando voltou, cadê o pão? Sumiu o pão. E ela procurou em tudo quanto é lugar e não achou. Depois ela lembrou daquele fato de anos atrás. Ela falou assim, estou devolvendo. Devolveu o pãozinho dela. E ela parou e agradeceu a Deus. E depois dessa história fantástica aí, terminamos o programa, mas não fiquem tristes. Semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos para dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Muita paz a todos. Que Jesus nos guarde.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para analisar a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês o Clube da Fraternidade, que vocês sabem que mantém a Rádio Rio de Janeiro. Podem acessar o telefone 2286-1422. 2286-1422. Mas, Astênio, onde nós paramos? Nós estamos estudando a Revista Espírita de novembro de 1858. Estamos estudando o tema Pluralidade das Existências Corpóreas. Então, Kardec está aqui justificando novamente, né, como foi que a ideia dessa ideia da reencarnação ingressou na doutrina espírita, né, porque ela é extremamente antiga, mas os espíritos foram unânimes em todos os países em lembrar, né, que a reencarnação Astênio, é uma realidade. Tudo tem seu tempo, né? Uhum. Precisou centenas de anos para chegar até Allan Kardec, que foi também reencarnacionista como sacerdote. Sim. Né? E pela lei do esquecimento, tudo, só mais tarde ele se aprimorou nessa fase. Sim, mas já estava imbuído das ideias né? Em razão cabeça, isso, né? Em razão das experiências anteriores. Bom, então nós vamos prosseguir dentro desse tema da pluralidade das existências corpóreas, Kardec dizendo o seguinte: examinemos de outro ponto de vista a matéria e, fazendo a abstração de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-los de lado por enquanto. Então ele vai continuar estudando a matéria, que é a reencarnação, as vidas sucessivas, mas agora desconsiderando por enquanto o que os espíritos falaram, né? Ele fala assim: suponhamos que essa teoria nada tem a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Então ele fala assim: bom, ou eu admito que nós temos inúmeras vidas, ou admito que nós temos uma vida só. Não existe uma outra hipótese, né? Então assim, vamos esquecer tudo que os espíritos disseram. Vamos pensar só nessas duas hipóteses, que nós temos apenas uma vida, e a outra hipótese, que nós temos inúmeras vidas. Vamos ver qual nós achamos mais interessante, não é? Então ele fala assim, mais lógica, né? Mais lógica, mais de acordo com a justiça divina, né? Com a bondade divina. Exatamente. E tal. Bom, ele fala assim: muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Né? Isso aqui é interessante, né? A reencarnação não existe. Porque eu hoje sou rico, amanhã eu vou ser pobre. Né? Então eu já fiz tanto mal, vou voltar aqui. Né? A gente se lembra, quando a gente fala assim, né, muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Um caso que a gente lembra, né, da Herodias, né, mãe da Salomé, que pediu a cabeça do João Batista. Exatamente porque o
que João Batista estava ensinando contrariava os interesses dela, né? Exatamente. Então vamos acabar com essa doutrina, cortando a cabeça de quem está defendendo a doutrina. Então muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. Então a gente até de algum modo, né, reconhece a pessoa com uma vida, né, do berço ao túmulo de sofrimento. Rainha Elizabeth. Né? A Rainha Elizabeth. Né? Mas não teve só sofrimento. Está imaginando um monte de sofrimento mesmo, né? De doença, de dor, essa coisa toda, né? Só de perda, de pobreza, do berço ao túmulo. E aí você chega e diz, você vai voltar. Não, pelo amor de Deus, eu não quero voltar. Essa já é bastante, né? Então, é isso aí. Então Kardec fala assim, dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns, sabemos que saltam em fúria, ficam com raiva, né? Só com pensarem que tenho de voltar à Terra. Então a gente verifica que a ideia da reencarnação não é só consoladora, ou não é consoladora para todo mundo, não. Tem muita gente que se revolta com a ideia da reencarnação, né? Bom, perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou seus gostos para regular o universo, né? Porque a posição delas aqui já que eu não quero reencarnar, então a reencarnação não existe, né? Uma coisa é eu não querer, outra coisa é existir ou não existir. Exatamente. Né? Bom, uma de duas. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão de sofrê-la sem que para isso lhes peça Deus permissão, né? Então, uma lei divina é lei divina, né? E aí não é porque a gente acha que não está bom para a gente que Deus vai mudar as leis dele, né? Bom, assemelham-se os que assim falam a um doente que diz: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Então, eu já senti muita dor hoje, amanhã eu não quero sentir. Se ele não ficar curado, ele vai sentir a mesma dor amanhã, né? Isso mesmo. Bom, qualquer que seja o seu mau humor, nem por isso terá de sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Então, mesmo que dizem que não querem, que não gostam, né, que não é bom, né, reencarnarão. De nada lhes adiantará que se rebelem quais crianças que não querem ir para o colégio ou condenados que não querem ir para a prisão. Passarão pelo que têm de passar. São demasiado pueris semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas. Então essas de que a reencarnação não existe porque eu não quero reencarnar, né, porque eu não quero passar por tudo de novo, né, então Kardec fala assim, bom, isso aí é infantil demais para que a gente gaste tempo com isso, né? Bom, diremos, todavia, aos que as formulam que se tranquilizem, que a doutrina espírita, no tocante à reencarnação, não é tão terrível como a julgam, que se a tivessem estudado a fundo, não se mostrariam tão horrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência. Então a gente não precisa temer que, eu estou passando uma existência de dor do berço ao túmulo. Vou ter outra existência de dor do berço ao túmulo, eu não suporto. Mas quem disse que a outra existência tem que ser de dor do berço ao túmulo, né? Então, saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada, conforme ao que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que nova queda no lodaçal não lhe seja mais de temer. Essa parte final até destaquei, cara, porque é fundamental que a gente não se engane, né, pensando que nós estamos condenados a um número infinito de reencarnações. Nós estamos condenados ao número necessário de reencarnações. Se vai ser infinito ou não depende de nós. Exatamente. Né? Então, quanto mais nós formos maduros, menor será o número das nossas reencarnações. Né? Parece que fica muito claro para a gente que
reencarnação, ela não é castigo, obviamente, né? Até porque um castigo que produz progresso, ele é um castigo bem gostoso, né? A reencarnação não é castigo, mas a reencarnação também não é prêmio, né? Porque só reencarna quem tem necessidade de reencarnar. É verdade. Né? Então, prêmio é não precisar reencarnar, né? Nós já termos alcançado um nível tal de progresso que Deus nos premie com a desnecessidade da reencarnação. Então, quanto mais nós reencarnarmos, isso demonstra mais o nosso grau de rebeldia. Exatamente. Né? Porque não estamos nos adequando às leis divinas e aí precisamos reencarnar vezes indefinidamente. Inúmeras, né? Indefinidamente. Então, voltando aqui, né? Então ele fala assim, que desde agora poderão elevar-se tão alto, então desde esta existência ou nesta existência, nós podemos nos elevar muito alto, né? Poderão elevar-se tão alto que nova queda no lodaçal, o que ele chama de nova queda no lodaçal? Reencarnação. Né? Que nova queda no lodaçal não lhe seja mais de temer. Né? Então, nós devemos temer apenas as consequências dos nossos maus comportamentos. Uma vez que não haja maus comportamentos, nada há que temer, nem existindo a reencarnação. Exatamente. Né? Porque a vida será sempre proporcional às nossas atitudes. Eu né? digo a mesma frase que Kardec questionou os espíritos. Onde estão gravadas as leis de Deus? Sim. Na consciência. Então, o indivíduo sabe o que ele fez e teme pelo que ele terá que passar. Então, esse inclusive é um ponto interessante, né? Porque a reencarnação, em regra geral, pelo menos diz os espíritos, ela não é imposta, só em exceções muito graves extremas que a reencarnação é imposta. Se ela não é imposta, ela é pedida. Então, se somos nós que pedimos, é porque, em princípio, ela é necessária. Né? Quer dizer, poderá não ser boa, a reencarnação nem sempre é boa, aliás, na maioria das vezes não é. Né? Mas será necessária ao nosso progresso. Né? Como a gente fala, né? A criança nasce como meu filho, né? E tem problemas. Aí ele vira e fala assim, eu não pedi para nascer. Não, você implorou. Implorou. Não pediu mesmo não, né? Nessa família você implorou. Entendeu? Bom, supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam num futuro depois da morte e não os que criam para si a perspectiva do nada ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal onde perdem a individualidade, como os pingos de chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Então Kardec diz assim, eu estou partindo do pressuposto agora que estou me dirigindo a pessoas que acreditam que a alma continua existindo após a morte. Não estou me dirigindo aos materialistas, nem aos panteístas, aqueles que acreditam que a gente volta ao todo universal. Então estou me dirigindo agora a pessoas que acreditam que a alma prossegue existindo depois da morte. Né? Ora, pois, se credes num futuro qualquer, por certo, não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto, de outro lado, qual a utilidade do bem? Então, se essa vida pós-morte, né, deve ser igual para todos, né, para as pessoas totalmente diferentes, então um só faz o bem, o outro só faz o mal, e o futuro é o mesmo para ambos, onde está a justiça, né? Bom, por que haveria o homem de constranger-se? Né? Por que nós deveríamos dominar os nossos impulsos, silenciar a nossa cólera, perdoar ofensas, se o futuro não nos acena com qualquer possibilidade diferenciada? Exatamente. Né? Então ele volta assim, por que deveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Né? Então, o que nos leva a controlar os nossos impulsos, os nossos desejos e a procurar construir pensamentos salutares e tal, exatamente a ideia da vida futura. Sem ela... E também a lei do progresso, né? Se você era raivoso, você se controlando, você está progredindo. Sim, mas por que você só tem o interesse de progredir se você admitir que isso tem uma consequência salutar para a vida futura? Exatamente. Né? Se você fala assim, por mais que eu me esforce para progredir, se o tratamento que eu vou receber
na vida pós-morte vai ser o mesmo daquele que não se esforça nada, então por que eu vou me esforçar? Exatamente. Né? Uhum. Então eu falo assim, credes ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme ao que houverdes feito durante a vida, e então desejais que seja tão afortunado quanto possível, esse futuro, né? Visto que há de durar pela eternidade, não? Mas, porventura, teríeis a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que hajam existido na terra, e, pois, com direito a alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos, né? Então, quem de nós acha assim, poxa vida, eu estou merecendo o 7º céu, né? Porque eu sou uma criatura espetacular, né? Quem de nós... Eu sou quase Jesus. Né? Então, qual doido de nós que pode afirmar uma coisa dessa? Aí Kardec diz o seguinte, não, admitis então que há homens de valor maior do que o vosso, e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Isso aqui não só no campo moral, né, cara? A gente verifica até no campo profissional criaturas que são 1000 vezes melhores do que a gente, né? Sabe? Então, pensar que nós devemos merecer os melhores lugares após a morte, né? Existem esses aí que merecem um lugar melhor do que a gente. Muita presunção. Muita presunção. Então, admitis então que há homens de valor maior do que o vosso, e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermédia, que será a vossa. Quer dizer, não estamos nem muito nem muito lá embaixo também, né? Situação intermédia, né? Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabaste de reconhecer, e imaginai que alguém vos venha dizer... Então, agora imaginar essa hipótese, né? Alguém nos venha dizer, ele abre aspas, sofreis, não sois tão feliz quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós existem seres que gozam de completa aventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Desejamos passar para essa condição de feliz ventura, né? Certamente respondereis. Que devemos fazer, né, para mudar essa nossa posição, né? Aí a resposta, quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Recomeçar é nova encarnação, né, para poder atingir aquelas posições ideais, né? Então, quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar, ainda que a poder de muitas existências de provações? Façamos outra comparação mais prosaica. Imaginemos um homem que, embora sem ter chegado à miséria extrema, sofre privações por escassez de recursos. Se viessem dizer-lhe, aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isso só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. O que teria respondido? Fosse ele o mais preguiçoso da terra, não vacilaria em dizer... Trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Né? Muito interessante esse raciocínio do Kardec, né? A gente verifica, por exemplo, nas Forças Armadas, né, em que, por exemplo, esse pessoal que tem que fazer salto, né, os paraquedistas, em que eles são promovidos na medida em que eles façam saltos mais altos. Então, se fez um salto de 3.000 metros, pega lá uma divisa. Um salto de 5.000 metros, não sei o quê, pega lá mais uma outra distinção, e daí por diante. Então, o soldado lá, ele pode dizer assim, não, eu não vou correr o risco, e que vou ficar como um soldado, né, a vida toda. A vida toda, com essa remuneração, né, que não dá para nada, esse tipo de coisa. Ou eu vou correr o risco, sim, né, porque eu sei que na medida em que eu vença, né, que eu adquira essa experiência, eu vou ter méritos. Eu vou ter méritos, vou ter um bem-estar maior, vou poder ajudar mais a minha família. Então, a ideia é mais ou
menos essa da reencarnação, né? Eu vou saltar no mundo físico, sim, mais uma vez, né? Embora eu saiba dos perigos da reencarnação, né? Eu vou saltar mais uma vez, porque sei que se eu não reencarnar, eu permaneço nesse estado em que eu me encontro, que não é bom. E por que eu sei que não é bom? Porque eu vejo que existem estados melhores, porque eu vejo os espíritos evoluídos, né, transitarem pelo espaço, e daí por diante, né? E admiro a sabedoria deles, e eu, para poder chegar ao estado deles, tenho que voltar à Terra. Quantas vezes? Até eu chegar ao estado deles. Né? Lembremos-nos de André Luiz, né? Que ele estava num nível, né, e se esforçou para chegar aonde chegou. Sim, e isso na condição de espírito, já na condição de espírito, não, né? Sem falar nas novas reencarnações que ele vai precisar ter. Né? Sim. Né? Bom, deixa eu ver se a gente pega mais um parágrafo aqui, né? Porque esse tempo da gente corre tanto, né? Mas então nós estamos estudando na Revista Espírita de novembro de 1858, Pluralidade das Existências Corpóreas. Kardec dizendo assim: temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Então esse é mais um raciocínio. Deus é muito bom, não vai fazer eu reencarnar, né? Bom, acharão porventura essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro do que lhe facultar meios de reparar suas faltas? Kardec era muito lógico, né? Então essas pessoas, essas pessoas elas admitem que Deus pode condenar a pessoa ao inferno eterno, né? Mas condenar a reencarnar para evoluir, não. Deus não poderia, né? Bom, dois industriais, então ele fala assim, voltando aqui um pouquinho, acharão porventura essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? Dois industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários certa vez empregaram muito mal o seu dia, ambos merecendo ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu, então 2 industriais contrataram 2 operários, cada um, né? Sim. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu, o mandou embora e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro industrial, né, disse ao seu: perdeste um dia, deves-me, por isso, uma compensação. Executaste mal o teu trabalho, ficaste a dever-me uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi, que seria ser sócio, né? Será preciso perguntemos qual dos 2 industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Viva Kardec, né? É muito, muito lógico, né? Então ele fala assim, desses 2 industriais, um que condenou o camarada à fome em razão do erro de um dia, e esse outro que deu a oportunidade dele se reajustar e tal, qual dos 2 foi mais humano? Então como é que nós vamos... É o samaritano, né? É o samaritano. Né? Qual deles foi o próximo, né, daquele que estava caído à beira do caminho, né? Então como é que nós vamos esperar que Deus se assemelhe a esse industrial duro aqui, né, insensível, que fez o outro sofrer para sempre, né? Exatamente. Em razão da perda do trabalho e daí por diante. Então, quer dizer, essas pessoas que acham que Deus seria injusto se nos obrigasse a reencarnar, não acham que Deus seria injusto se obrigasse a criatura a sofrer eternamente as consequências de uma vida passageira. Aí eu digo aquela frase, né? Qual o pai que dá ao filho uma pedra? Quando lhe pede o pão, né? Exatamente. Então, obviamente que aqueles que estão nas regiões inferiores, exceto aqueles que estão nas regiões inferiores, mas permanecem extremamente endurecidos, rebeldes, né, achando que podem lutar contra Deus, etc., né? Mas a grande maioria se arrepende das bobagens que fizeram. E quando a criatura se arrepende, o que ela mais quer é receber uma oportunidade, né, de
de se reajustar, né, de fazer o bem. E aí imagina nessa criatura desencarnada, não tem oportunidade não, reencarnado não, desencarnado. Não tem, você se arrependeu tarde, não tem oportunidade não. Então, obviamente que a vida olhada sob o prisma das vidas sucessivas é uma vida muito mais justa, né? E nos leva a reconhecer a bondade divina muito mais que qualquer outra hipótese, né, de existência, né? Mas o nosso tempo acabou novamente. De novo, eu agradeço aos ouvintes, né? E eu termino, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.